Boa noite para todos. Nós nos sentimos agraciados por estarmos aqui com vocês, desfrutando deste momento tão enriquecedor para todos nós. Agradecemos imensamente a direção do evento, na pessoa do Mário, que nos fez o convite para aqui comparecermos. Agradecemos ao amparo do mais alto e ao apoio de vocês, porque a essas alturas nós já estamos um pouquinho sem gás, não é verdade? Depois de uma longa jornada durante o dia, mas eu pelo menos digo por mim, eu não vou embora enquanto não ouvir o Maurício Crispim. Afinal de contas, né, nós estamos aqui aguardando esse desfecho. Para quem não conhece, vocês certamente ficarão surpresos com o nosso querido Maurício. Então vamos tentar ser breves, sucintos, para não cansá-los mais. Vamos tentar falar um pouco, não só aos nossos intelectos ávidos de conhecimentos, mas aos nossos corações carentes de emoções sinceras. Não tenho poder, mas gostaria de falar a alma de cada um de vocês. Infelizmente não tenho este dom. Quiçá as forças superiores da vida, utilizando-se de nossas singelas e parcas palavras, possam as forças superiores falarem ao coração de cada um de vocês. Por isso eu digo assim, você, sim, você, vou te contar um pouco da história deste livro. Vou te falar, meu amigo, meu irmão, que nós consideramos esta obra uma das maiores obras já escritas pelo nosso século. Fala a você que está conhecendo-a por primeira vez. Não deixe os bandos escolares da vida sem antes meditarem, lerem profundamente as lições deste fantástico tratado teológico. Na solidão gelada de Gúbio, na Páscoa de 1951, transcorreram 20 anos desde que o Balde iniciara a sua fantástica missão. A missão de fazer voar alto o espírito humano, detido nos lamaçais da inferioridade e da maldade. Transcorreram 20 anos desde 1931, quando Balde ouvira por primeira vez a sua voz. Na solidão gelada de Gúbio, o Balde está enfermo. Sim. Transcorreram 20 dias de febre. Podemos imaginar que o Balde não se servia, possivelmente, de antitérmicos ou algo que o vale. Já existia, não é, doutor Maurício, os antitérmicos em 1951, mas a história nos relata que o Balde, em 20 dias de febre, aproveitando-se de um episódio de uma bronquite, nas noites geladas da Páscoa em Gúbio, a despeito do corpo frágil e enfermo, o espírito de Balde efetua um dos seus maiores e mais altos de seus voos.
Em 20 noites sucessivas, ele escreve 20 capítulos deste livro extraordinário. Alguns dizem o balde delirava de febre. Eu digo a você, irmão, não. A enfermidade física, por vezes, ao enfraquecer o corpo, ao debilitar a máquina orgânica, ela liberta parcialmente o nosso espírito. E naquela noite gelada da Páscoa de 1951, no 20º dia, ao término de sua enfermidade, com o corpo possivelmente alquebrado de muitas noites de trabalho, a despeito da enfermidade, o espírito de Ubaldi exultava em festa. Ele terminara o maior tratado teológico já escrito para o homem moderno e, quiçá, de todas as épocas da humanidade. Sim, não estamos exagerando. Quiçá um dos maiores tratados teológicos que a humanidade já pôde apreciar. Um tratado que traz verdades antiquíssimas, porém escritas numa linguagem moderna, acessível à inteligência do século XX. E enquanto florescem as máquinas ao nosso derredor, a tecnologia ganha passos fantásticos, o homem se envereda no mais cruel e soez dos materialismos, o pensamento humano parece sucumbir diante de um niilismo dos maiores que a nossa humanidade já vivera. Em meio ao intenso florescimento do século XX, floresce também, para saciar a profunda sede de nossas almas, floresce também o tratado Deus e Universo. Certa feita, no ano de 1932, Ubaldi, na praia de Falconara, caminhando pela manhã, o sol recém despertara, a praia estava deserta. Ubaldi mirava o profundo azul do céu infinito que se desenha por trás do céu sideral. E eis que de repente Ubaldi tem uma visão extraordinária, e estarrecido ele nos diz que tiveram uma visão. Ele enxergara a fórmula do universo, tão simples e tão profunda, tão singela e tão complexa. Uma fórmula que nós nos colocamos a alma a sorrir quando nos deparamos com ela. Esta é a fórmula da criação. Sim, irmão, se você não pode lê-la na grande síntese, leia-a, é urgente. Aqui nós temos a visão de Ubaldi, a visão síntese da criação, onde ele enxerga uma realidade única no universo. Uma realidade única, um potencial inestancável e, ao mesmo tempo, indecifrável para as nossas parcas mentes, um potencial divino que ele chama de substância. Essa substância manifesta-se como espírito em sua originalidade, porque assim ela foi concebida pelo Criador. Um potencial de alta capacidade criativa, sem limites, sem expressões no tempo e no espaço. Essa substância condensa-se para gerar um pulso energético,
para ondular-se e irradiar-se em trajetórias, conferindo potencial de trabalho à substância. Eis que o Espírito se irradia em energia e fecunda os rincões cósmicos. O movimento estava em Deus e o movimento expressou-se na realidade fenomênica. E a realidade fenomênica vibra intensamente sob o impulso genético da substância. A energia, por sua vez, condensa mais ainda, dando origem à matéria, a substância cujo movimento se encerra em si mesma. O movimento fechado confere-nos a ilusão de peso, de massa, de impenetrabilidade. Gera-se o redemoinho atômico, configurando-se a matéria em todas as suas expressões cósmicas. Aqui nós temos o ciclo de descenso da substância, o ciclo de condensação da substância, a fase de condensação da substância. Esta fase se completa com a fase subsequente, em que a substância condensada novamente expande-se para libertar a energia que a continha. A energia, por sua vez, movimenta-se, dilata-se para fazer despertar a consciência que nela repousa. Este é o grande movimento da evolução. Este é o movimento que o Baldi descreve em A Grande Síntese. A grande viagem do espírito da matéria à essência original. A grande jornada que o ser espiritual realiza em milhões e milhões de anos, trafegando pela multiplicidade das formas, em multifárias manifestações, visitando os erros, manifestando-se nos seus términos primitivos, movendo-se como seres biológicos primitivos, erguendo-se, enfim, na espécie humana, para fazer despertar a consciência e interrogar: quem sou? Quem é o meu Pai? Esta é a grande jornada do ser que o Baldi nos descreve exatamente no Tratado Síntese, o seu livro mais famoso, o primeiro das suas obras, A Grande Síntese. 20 anos depois, sim, era preciso, meu amigo, que o próprio Baldi amadurecesse, que as suas ideias fecundas pudessem vir à tona das profundezas do seu ser para as paisagens racionais que o serviam. Transcorreram 20 anos, transcorreram 18 anos em que o Baldi escrevera A Grande Síntese e relatara-nos o ciclo da substância. 18 anos depois do seu 10º livro, é que o Baldi, enfim, se dedica a nos descrever o ciclo da substância que vai do espírito à matéria. Portanto, Deus e o universo se completa com a grande síntese. Deus e o universo nos fala da retirada do espírito dos planos absolutos e o seu encistamento no redemoinho atômico. Esta é a motivação do livro Deus e o Universo. Portanto, a grande síntese, Deus e o Universo, e os livros que complementam as
ideias fundamentais do balde como um sistema e queda e salvação compõem os pilares do pensamento baldiano. Mas desses pilares, se nós tivéssemos que escolher um único, elegeríamos sem dúvida nenhuma Deus e o universo. Ao examinarmos a equação da substância nas suas duas fases, nos seus dois ciclos, o ciclo de descida e o ciclo de subida, nós encontramos-nos com uma formulação extremamente lógica. Encontramos-nos que a evolução é uma reação ao movimento de condensação do ser. Encontramos-nos que algo sai de Deus para voltar a Deus. Encontramos-nos mais ainda com o estabelecimento de dois planos na criação. O plano do Espírito, que o balde irá denominar de sistema, e o plano da realidade exterior, confeccionada em formas, feitas de espaço e de tempo, próprias para a manifestação da matéria e da energia, o reino do relativo, onde nós estamos e por onde trafegamos, que o balde denominou de antissistema. O ciclo da substância não assusta ninguém. O ciclo da substância é um alento para o nosso ser. Nos traz uma série de conjecturas que, infelizmente, o tempo não nos permite nos determos aqui para conversarmos sobre a extensão dessa formulação tão simples, mas aí nós podemos enquadrar em forma de uma grande síntese todo o conhecimento humano. Todas as ciências do homem estão nesta visão que o balde obtivera na praia de Falconara. Agora, irmão, meu amigo, é hora de nós nos determos a conversarmos um pouquinho sobre o movimento de descida da substância, o movimento de condensação que até então não assustara ninguém. Todos os estudiosos do espírito, sobretudo na nossa nação, a população de espíritas, recebera como um benefício imenso as expressões fabulosas contidas em A Grande Síntese. Foi um livro aplaudido e até hoje um dos mais lidos de Ubaldi em nossa nação. O reformador apressara-se a publicar os seus capítulos antes de que A Grande Síntese se tornasse de fato um livro. Foi traduzido por Guilherme Ribeiro, publicado em nossa nação, se não me falha a memória, em 1937 ou 39, não me perdoe, alguém quiser me corrigir, por favor. 1937, creio, que no Reformador, 1939, em forma de um livro, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Mas quando o balde se dedica a nos explicar exatamente por que a substância sai do seio do Criador para manifestar-se na realidade física, exatamente porque o potencial divino inimaginável do Espírito se insista no redemoinho atômico e se veste de matéria bruta, quando o balde se detém a nos explicar as últimas razões deste movimento, nós estarrecemos. Eis-nos com os nossos orgulhos feridos. Sim, irmão, possivelmente você, se porventura jamais ouviu falar dessas teorias, elas já foram ventiladas aqui pelos nossos companheiros que nos antecederam, mas se é a primeira vez que você escuta isto, o seu espírito poderá abalar-se e o seu orgulho poderá ferir-se gravemente a ponto de rejeitar as explicações contidas em Deus e o Universo.
Por quê? Porque o Balde nos diz que a retirada do plano do absoluto para nos condensarmos na matéria bruta não foi um movimento pretendido pelo nosso Pai. Puxa vida, nós começamos a nos emocionar. Portanto, não foi Deus que nos enviou para os páramos mais distantes do seu reino, do seu aconchego, do seu seio amoroso para evoluirmos? Será então que Deus não pretendia aprisionar-nos no relativismo das formas, algemarmos-nos às ondas do espaço, sob as vagas do tempo, no sossobrar de uma vida frágil que se constrói e se destrói? Então não foi Deus, foi uma decisão de cada um de nós, foi algo que envolveu a minha relação com o meu Pai. Isso é muito doído para nós. Nós não costumamos aceitar isso assim com grande facilidade, em absoluto. Em 83, eu li pela primeira vez Deus e o Universo. Eu entrei em depressão. Sim, irmão. Eu fiquei profundamente deprimido. Eu fiquei com vontade de me atirar no chão assim, ficar deitado, com o rosto voltado para o chão, sem dali sair. Mas a vida não me permitia isto. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que, enfim, participar da vida. Mas foi uma depressão severa. Eu acho que a minha esposa participou um pouco disto. Espero que vocês não fiquem tão deprimidos quanto eu. Foi uma dor doída na alma, a perceber-me um ser revoltado contra a ordem divina, a perceber-me um espírito situado numa posição de desordem e de anormalidade no roteiro da vida. Perceber-me um ser tão profundamente ególatra e encerrado em mim mesmo, a ponto de confeccionar para mim um corpo de carne, um corpo de matéria. E hoje eu sei e afirmo para você, meu irmão, ter um corpo físico é algo muito grave. É gravíssimo, é uma patologia. O Dr. Maurício conhece essa doença. Como é que chama essa doença, Maurício? Tem cura, não tem? Né? São milhões e milhões de anos para nos curarmos. Ai, meu Deus, mas tem cura. Nada está perdido nesse universo. Né? Eu não quero dar nomes feios para esta enfermidade, mas vocês certamente, né? O Dr. Maurício já nos relatou no congresso passado, né? Olhe-se no espelho se você quer conhecer quem? O anjo caído, que é o demônio, né? São os diabos. Nós somos os próprios diabos. E por isso eu queria me meter no chão, porque eu me vi realmente transvestido de um demônio. Eis o que somos. É uma realidade doída. E como nós nos reconhecermos de fato seres caídos? Eu esqueci de olhar a hora que eu comecei. Você me avisa quando estiver faltando. Afinal de contas, eu quero ouvir o Maurício. Eu estou querendo acabar logo para ouvir o Maurício. O fato é, meu irmão, você, sinto muito dizer, você é um ser caído, é um ser degenerado, pelo simples fato de você estar aqui, participando da escola da vida, que é uma escola de regeneração, é uma escola de reconstrução. Estamos distantes de Deus por algum motivo muito grave. Este motivo está enraizado
nos profundos abismos do nosso inconsciente. E um dia nós nos depararemos com essa história registrada em nós mesmos, em forma de uma ferida profunda, uma ferida na alma que todos carregamos. Ferida que nos fala do nosso anseio de Deus, a imensa sede de amor infinito que todos nós transportamos conosco, as múltiplas carências que nós experimentamos na vida, a carência de perfeição, a carência de afeto, a carência de equilíbrio, a carência de paz, a carência de harmonia. Somos feitos de carências. Somos seres insaciáveis, que estamos sempre à procura de algo que nos preencha a alma. Sabem exatamente por quê? Ou você sabe exatamente por quê? Porque somos carentes de Deus. É a explicação metafísica para todas as nossas angústias, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, os nossos temores, as nossas culpas. Enfim, a ferida da angústia existencial que todos transportamos. Diz-nos que nós somos seres falidos em processo de regeneração. Então, eis-nos travestidos do anjo caído. Mas você estará se perguntando: o que eu fiz? Eu não tenho culpa? Não é verdade? É isso mesmo. E nós sempre procuramos culpados. Se eu estou aqui tentando convencê-lo disso, eu devo ter alguma culpa. A culpa é a minha mulher que ouviu o que a serpente teve a lhe suscitar. Agora mesmo ela estava me oferecendo uma maçã. Você estava me oferecendo mesmo. Ela repete isso ao longo da vida. Ela é a culpada. É tão bom colocar a culpa nos outros. Ah, que alívio, não é verdade? Nós nos justificamos. Mas não. Se eu estou vestido de matéria, porque eu gerei um pulso de condensação no meu ser. E um pulso tremendo, inimaginável por nós. Vamos tentar nos aproximarmos um pouco da compreensão deste pulso de condensação que me retirou do seio divino. Vamos imaginar a potência que está contida no núcleo atômico, num diminutíssimo núcleo atômico. A ciência nos diz que há ali uma energia fantástica, 14 gramas de urânio entraram num processo desencadeando, que desencadeou uma reação em cadeia e foi o suficiente para uma imensa explosão que matou 100.000 pessoas em Hiroshima. Uma pequena parte da imensa energia contida no núcleo atômico. Agora vejam vocês, eu transporto esse corpo de fantastilhões de átomos. Sabemos quantos átomos temos, né? Ai dos que são mais fofinhos, eles têm mais átomos ainda. É uma boa dica para nos esforçarmos nos nossos regimes, né? Vamos perder um pouco de átomos, perder um pouco de força de retirada do sistema, né? Ô Maurício, não estou falando nada, por favor. Viu? Nada contra o meu querido Maurício. Então também lavou o mesmo caminho. Bem, pois vamos conceber que essa força extraordinária de contenção de matéria ao redor do eixo do meu eu é uma força de retirada do seio divino, é uma força de condensação, é uma força de concentração exatamente proporcional ao tamanho do meu
egoísmo, do meu autocentrismo. É o tamanho do seu egoísmo, irmão. Não venha me dizer que não é, porque a matéria está aí para provar. Esse condensado bruto, feito de massas, que pesa e que se projeta na realidade exterior, uma construção exótica e anormal, é uma ferida a expressar-se do meu eu. Talvez você esteja dizendo assim, mas que exagero. É verdade, tem corpos tão bonitos, né? Que beleza, né? É verdade. Mas infelizmente é uma realidade, nós não temos como fugir disto. Nós somos deuses. Nós somos essências abstratas, absolutamente imateriais. Nós não fomos criados para nos vestirmos com este corpo. Meu Deus, não fomos. É por isso que nós nunca estamos de acordo com as nossas rugas, com os nossos cabelos brancos, com as nossas calvícies, com a nossa pança que cresce e com tudo que despenca. É uma realidade triste. É triste mesmo. Nós estamos numa situação de anormalidade. Nós não fomos criados para isto. Nós somos essências puras, essências imaculadas, absolutamente imateriais. Assim fomos criados, e assim era o nosso destino. Mas eis-nos que nos transmutamos em caricaturas de deuses, em sementes de deuses semeados no solo pedregoso, frio da matéria, onde nós temos que nos erguer para retornar à casa do Pai. O que se passou? O que nós fizemos, afinal? Qual foi a nossa grande falta? O balde nos diz, e é preciso concordar, a nossa razão é insuficiente para compreendermos a realidade última que nos fez retirarmos-nos do seio paterno. Não tente hipóteses absurdas. Podemos fazer meras aproximações, mas já não através do nosso racional nós não chegaremos à última realidade, às últimas explicações. Sabemos de um balde que algo se passou. E vamos falar um pouquinho desse algo, porque é o cerne do livro Deus e o Universo. Muitos questionamentos vêm à mente de você, meu companheiro, nesse instante. Você está se perguntando, mas se eu era um espírito puro, vivia no seio paterno, tinha todas as minhas necessidades suplantadas, vivia numa harmonia perfeita, por que eu quis deixar este reino paradisíaco? Não deve ser verdade esta teoria, a grande teoria da queda. E se a perfeição me pertencia por ser filho do perfeito, por que o perfeito pôde cair? Por que o perfeito pôde degenerar? Essas perguntas frequentam o nosso psiquismo e por vezes nós nos enredamos nelas sem encontrar saídas. Calma, meu irmão, conviva com estas dúvidas, porque vale a pena inserirmos-nos até o pescoço na teoria da queda. Trata-se de um conhecimento importantíssimo para nós no presente estado evolutivo em que nos encontramos, e indispensável para seguirmos um passo mais. Você ainda não está convencido disto. Nós somente sabemos o seguinte: o Espírito retirou-se do plano divino porque ele se moveu com um intenso impulso de condensação, um impulso tão fantástico que provocou o nascimento da matéria, desencadeou um desmoronamento dimensional e deu origem ao nosso universo físico. Portanto, o impulso de condensação da substância que se inserta
no redemoinho atômico, foi um impulso fantástico, capaz de deter um Deus feito de potências infinitas e incomensuráveis, um impulso capaz de transformá-lo num ponto em potencial. Tentem imaginar que impulso foi este. Tentem aproximar-se da sua extensão, da sua intensidade. Este impulso é exatamente aquele que, no ribombar das forças íntimas, deu origem ao Big Bang do nosso universo. Pois bem, o Espírito teve uma intenção de dilatação de igual intensidade. Esse foi o erro. Exatamente este é o nosso pecado original, que se responsabilizou pela nossa retirada do plano do absoluto. Nós embalamos-nos numa intenção ciclópica, descomunal, de dilatação do nosso eu. Então, muitos deuses menores intencionaram ser deuses maiores. Os fundamentos da criação foram abalados e o espírito evoluiu, gerando a matéria. São palavras de Ubaldi contidas em Deus Universo, às quais nós damos uma importância estupenda. Sabe como chamamos esta intenção de dilatação? Mito de Lúcifer. Ele está descrito aqui em Isaías 14:12. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Eu gostaria de falar mais disto, porque este assunto é palpitante e apaixonante, mas vamos adiante. Espero que vocês tenham se convencido um pouco do grande desastre que foi a queda, impulsionado por um estupendo impulso de expansão, de um desejo ególatra, de um desejo de dilatar o nosso eu de uma forma descabida e inadequada, desrespeitosa aos nossos irmãos e, sobretudo, a Deus. Portanto, nós podemos inferir que, para assumirmos inadequadamente uma posição de destaque no sistema, que foi o nosso desejo inadequado, possivelmente nós tenhamos tido a intenção de condensar Deus. Por isso a queda deve ter sido uma briga particular de dois deuses, um Deus Pai e um Deus Filho. Já imaginaram isto? Que disputa teria sido essa? Nós éramos seres fantásticos, dotados do poder divino por amor, e de repente eis-nos a competir com o nosso Pai por uma posição inadequada. Não sabemos exatamente o que seja isto, mas algo terrível se passou, porque nós rompemos o pacto de amizade. Assim diz-nos o Gênesis mosaico: rompemos o pacto de amizade, negamos o amor divino, e nós fomos criados não só com conhecimento suficiente para fazermos essa escolha inicial, porque um amigo meu dizia assim: mas como eu fui criado e logo Deus me colocou para realizar um vestibular desta magnitude? Eu tinha acabado de ser criado, como pode isto? Não, nós herdamos a ciência infusa, nós conhecíamos o consciente divino, nós tínhamos conhecimento suficiente para fazermos esta escolha, e Deus nos deu a autonomia, porque o Senhor não pretendeu criar escravos submetidos à sua vontade, mas Ele desejava sim uma adesão por livre escolha embasada no mais puro amor. Portanto, estas são as teorias que na atualidade nos apaixonam. O Jerônimo foi embora, ele não gostou dessa conversa. Ele está ali.
Quanto tempo que eu tenho, Geraldo? Eu estou perdido aqui no tempo. Ô, gente, eu falando sério, eu me esqueci. Eu vou respeitar. Mais 15 minutos. Então aí está o que o Cláudio nos disse e nós já informamos para vocês. O desmoronamento inicial provocou a grande concentração de forças, a grande retirada de forças do seio do absoluto, o que a cosmologia moderna denominou de Big Crush. E a este movimento segue-se o Big Bang, a grande explosão, o movimento de expansão súbita da substância. Portanto, nós estivemos nesse instante. Nós ribombamos nesse grande estrondo. Ai de nós, estivemos condensados nessa parafunda de forças caóticas, nesse caldeirão fantástico de estupendas energias inconcebíveis, o verdadeiro inferno. E assim, a teoria da queda é uma teoria fantástica, ela nos traz uma série de explicações e ela é a razão que justifica toda a realidade fenomênica em que vivemos. A teoria da queda explica a física quântica, explica a astrofísica, explica a cosmologia, explica a teologia, explica o evangelho, explica todas as nossas teorias. É uma grande teoria. Explica por que o espaço e o tempo estão emborcados em si mesmo, porque o nosso universo é uma bolha de espaço-tempo em expansão. Mas vamos adiante. Aqui nós encontramos, tão interessante, né? Um dos livros de física, Stephen Hawking, né? Esse desenho, né? É o capetinha atrapalhando a obra de Deus, né? Efetuando exatamente a grande explosão. E é certo, né? Nessa alusão tão aparentemente infantil, nós encontramos essas verdades. Então agora nós podemos compreender o nosso universo. O nosso universo é uma construção às avessas. O nosso universo não é uma criação original de Deus. Isso explica tantas e tantas coisas para a sua alma, meu amigo, que espero que a sua alma possa sorrir ao deparar-se com essa realidade. Quantas explicações, quanto consolo temos ao compreendermos que Deus não criou filho de pedras. Deus não criou um universo que parte do caos. O amor não gera caos. O amor gera ordem, a mais absoluta e perfeita ordem. O caos é produto do desamor, porque é desequilíbrio, é desarmonia, é desajuste, representa desequilíbrio de forças estupendas. Portanto, Deus não poderia ter criado o caos e a desordem para ordenar o universo através do paciente trabalho da evolução. O paciente trabalho da evolução é um socorro divino para o nosso universo. Portanto, o nosso universo, diz o balde, é uma doença no seio da eternidade, que será curada pela evolução. E nós participamos dessa grande doença. O universo, vocês já imaginaram? O universo é um buraco negro. Sim, nós habitamos um buraco negro. Ai de nós se nos tivéssemos retidos no nosso admirável planeta azul, aconchegante, que nos confere a sua capa protetora de atmosfera não danificada pelas emissões de poluentes. Ai de nós se nós estivéssemos nesse ambiente aparentemente confortável que nos fornece temperatura, água, matéria abundante para sobrevivermos. Ai de nós, porque o universo lá fora é inóspito, é gélido, é terrível. É terrível. É um buraco negro.
a despeito das maravilhas que nos servem, maravilhas produtos da misericórdia divina, porque Deus caiu com a criatura para socorrê-la, funcionando na nossa intimidade e na intimidade de todo o fenômeno como impulso de reconstrução, impulso de crescimento, de ordem, impulso de retorno. Nós assistimos ao longo da história do pensamento humano um movimento muito interessante. Pensava nisso exatamente quando ouvia o nosso querido professor Ulisséias. É isso mesmo? Professor Ulisséias. Admirável a fala do nosso professor. Ele nos falava um pouco da história do pensamento humano, do desenvolvimento das visões de mundo. E os gregos haviam construído uma visão de mundo baseada na perfeição divina do cosmos. Daí a origem da palavra cosmo, que significa o que é perfeito e belo. Inclusive uma palavra que deriva para a cosmética, que é a ciência da beleza. Os gregos admiravam o céu como uma construção perfeita e divina. Visão que os cristãos antigos absorveram e consideravam a criação fruto da perfeição divina. O universo funcionava dentro de uma harmonia inimaginável. Mas eis que a ciência, nascida no século XVI, a ciência do século XVIII, a ciência de Newton, de Descartes, de Laplace, de Kepler e outros estudiosos que lhe seguiram, realizaram o que a filosofia chama de desencantamento do mundo. O universo desencantou-se, perdeu a sua harmonia original, perdeu a sua beleza. O universo tornou-se um produto do acaso, filho da matéria. O universo em desencanto é um universo que fecunda as mentes mais brilhantes da nossa humanidade, que se debulham a estudar a fenomenologia universal. E nós não podemos negar as descobertas da ciência que desencantaram a criação. Não podemos negá-las, elas são verídicas. Há desarmonia no céu, assim como o Galileu, com a sua primitiva luneta, ao olhar a lua, dizia-se: há irregularidades na lua. Ele se admirava de haver irregularidades na lua. Não podia haver irregularidades no céu. Kepler espantou-se ao descobrir que os planetas não realizavam órbitas perfeitamente circulares, mas sim elípticas. E ele, pasmo, dizia assim: quem és tu, Kepler? Referindo a si mesmo. Quem és tu, capaz de desmoronar o conceito dos séculos? Porque no céu tudo tinha que ser perfeito. O nosso universo, infelizmente, está muito longe da perfeição. Tanto é assim que a física descobriu na intimidade da matéria a presença absoluta do caos. Heisenberg descreveu o seu princípio de incerteza, determinando que o universo era um jogo aleatório de dados. Einstein negou-se a admitir que Deus jogava dados, mas ele teve que aceitar, porque as evidências eram inquestionáveis. Há acaso, há desordem nos rincões da matéria, mas também nos infinitos dos espaços, há desordens fantásticas. Observemos 3 aqui exemplos que eu trouxe para vocês. Observem esta formação aparentemente inocente. Sabe o que é isto? Isto é uma galáxia na constelação de Peixes, situada a 100 milhões de anos-luz de distância de nós. O telescópio Hubble descobriu que, na verdade, essa galáxia chamada galáxia da antena não era uma galáxia, era uma fenomenal trombada de 2 galáxias.
Sim, aí nós vemos uma trombada cósmica. 2 galáxias fundidas por uma fenomenal força de 100 milhões de sóis. Forças gravitacionais de 600 milhões de sóis, comendo matéria, comendo astros, deglutindo estrelas, numa pavorosa hecatombe, uma trombada de galáxias. Já pensaram nisso? A nossa galáxia está caminhando para uma trombada desta, não é? Não se preocupe, nós, se Deus quiser, estaremos no sistema quando ela ocorrer, né? Queira Deus, né? Mas Andrômeda, a nossa galáxia mais próxima, situada a 2 milhões e 500 mil anos-luz de nós, ela está se dirigindo, se convergindo para nós a uma velocidade de 100 mil quilômetros por segundo. Mas isso vai tardar muito, né? Essa trombada, calcula-se que dentro de 5 a 10 milhões de anos, essas 2 galáxias começarão a fundir-se numa imensa hecatombe sideral. Ai daqueles que estiverem ainda habitando seus mundos, né? Viveremos um novo inferno, não o inferno da matéria. Aqui nós temos um serzinho muito simpático para nós, que somos demônios também. Esse é o diabo do mar. Você olha para ele assim e diz: mas isso é criação de Deus? Meu Deus, que mau gosto. Puxa vida, que ser horripilante. Eles habitam as trevas abissais dos oceanos, e esse é apenas um exemplo, porque tem outros monstros exóticos e, digamos, com reservas, muito feios. Não podemos considerar isso obra da arquitetura divina. Podemos? Olhamos uma flor, uma rosa e dizemos assim: isso é produto da arquitetura do Pai. Mas o diabo do mar, essa tartaruguinha, tadinha, ela nasceu com 2 cabeças. Há acidentes na biologia. Sim, existem acidentes na biologia. Ela não fez nada por merecer, fez? É um ser caído. E o ser caído irradia em si forças sistêmicas e antissistêmicas. Portanto, nós somos feitos de ordem e de desordem. Portanto, nós somos seres que nos construímos e nos destruímos. A fantástica teoria da queda explica-nos exatamente o porquê somos feitos assim, de alegrias e de dores, de vida e de morte, de consciência e inconsciência. Vivemos um dualismo terrível neste universo, fruto da nossa queda. Vamos saltar essas 2 projeções pelo nosso tempo. A fantástica teoria da queda realiza um feito que eu considero dos mais extraordinários. A fantástica teoria da queda nos aproxima de modo surpreendente da boa nova do Cristo. E aí reside exatamente o seu maior valor para a inteligência moderna. A inteligência que distanciou-se das verdades cristãs. A inteligência amadurecida pelos séculos, mas que não soube absorver o potencial transformador da moral evangélica. A inteligência que ouvidou a palavra que alimentou todos os séculos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu me pergunto assim: mas eu estou vivo, eu sou um ser eterno, porque Cristo veio para me encher e inundar de vida. Mas agora nós entendemos, nós somos mortos, não temos vida eterna. Vivemos ciclos de vida e de morte, nos condensamos e nos expandimos para condensarmos de novo e nos expandirmos. Vivemos em sepulcros caiados, estamos presos nos túmulos de matéria. Somos os mortos que continuamos a enterrar os nossos mortos. Mas então o Evangelho adquire uma poesia fantástica que embala os nossos corações e canta para as nossas almas. E nós ouvimos o Cristo nos dizer: o Filho
Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Agora eu sei. Agora eu bato no peito e digo assim: eu sou perdido, eu estou perdido de Deus, eu não sei mais o caminho. Eu preciso de Jesus para me salvar. Puxa vida, gente, eu não imaginava que eu iria estar falando isso para vocês até uns 20 anos atrás, sabe? Porque essa história de dizer que Jesus veio salvar, isso não me servia, não. E outro dia, faz um certo tempo, tocaram o timbre da minha casa, duas senhoras dizendo assim: eu vim trazer a salvação. Em outros tempos eu dizia assim: não tem ninguém em casa. Mas a minha alma sorriu diante daquelas criaturas desejosas de salvar a minha alma. E hoje nós podemos ouvi-las. Ele nos disse muitas coisas, nós não queremos repetir tudo aqui porque vocês sabem, mas quero deixar com vocês só umas poucas palavras que o Mestre nos perfumou a alma. Ele disse assim: não temas, pequeno rebanho, porquanto vosso Pai aprove dar-vos o reino. Eu li isso certa vez, eu fiquei inundado, pressentindo que poderia ser o amor do Cristo. Não temas, pequena alma, porquanto a Deus aprove dar-vos o reino. Essas palavras agora nos tocam profundamente. Elas se transformam em emoções restauradoras na nossa alma, quando nós a compreendemos. Antes elas não nos diziam absolutamente nada. Mais 5 minutos? Me perdoe se eu estou avançando no tempo. Eu ainda quero estar. Disseram-nos lições imorredoras que nós temos urgência em aprender e, sobretudo, em praticar. Neste memorável dia de 18 e 19, se não me falha a memória, de agosto de 1952, é isso mesmo? É isso mesmo, mano? Quando os dois se encontraram em Pedro Leopoldo? 51. No mesmo ano que o Baldi escrevera Deus e o Universo. Chico, não sei se vocês observaram, deu os braços ao Baldi, agarrou-lhe o seu braço esquerdo, de forma servil e submissa. Diz-nos os companheiros que presenciaram este dia de que o Baldi ficou o tempo todo de braços dados com o Chico. O Chico ficou o tempo todo de braços dados com o Baldi. Do lado esquerdo, o coração, pleno de emoções, farto de amor a oferecer à humanidade. Do lado direito, a razão iluminada e amadurecida pelas luzes do Cristo. Mente e coração a serviço da humanidade, abraçados para nos ajudar a despertarmos de nós mesmos e abraçarmos-nos apressadamente com o nosso Pai. Paz